Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o seu irmão em Cristo, o presbítero Pedro Paulo, que Deus te abençoe de uma forma toda especial. E o tema que eu trago para esse texto é Criados para a Presença de Deus, que está em Gênesis capítulo 2, do 1 ao 25. Meus amados irmãos, o livro de Gênesis é uma das maiores riquezas do Velho Testamento. Não porque ele é o primeiro, porque ele conta e ali ele mostra tudo o que nós precisamos saber. O capítulo 1 do livro de Gênesis mostra a grandeza de Deus Criador. O Deus que cria os céus, a terra e tudo o que existe com o poder da sua palavra. Gênesis 2 é uma das passagens mais ricas da Bíblia. Aqui Deus revela não apenas como criou o ser humano, mas por que o criou e para quê. É o capítulo da intimidade com o Criador, da aliança entre homem e mulher, da beleza e do propósito divino. Mas Gênesis capítulo 2 mostra um lado mais íntimo, mais pessoal de Deus. Aqui vemos o Deus que se aproxima, que toca o pó da terra, que sopra a vida e cria o ser humano para o relacionamento. Enquanto o capítulo 1 mostra o Deus de poder, o capítulo 2 mostra o Deus de amor e comunhão. E essa é a essência da mensagem de hoje que eu trago para você. Você não foi criado apenas para existir. Foi criado para viver na presença de Deus. Oh, aleluia! Como eu sempre faço, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim, Deus nos criou para o descanso em sua presença. Vamos ler o versículo. Assim, pois, foram acabados o céu e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Versículo 1 e versículo de número 2. Deus cria, irmão, todas as coisas em 6 dias, e no sétimo dia ele descansa. Mas repare, Deus não descansou porque estava cansado. Ele descansou para estabelecer um princípio espiritual. O descanso do sétimo dia não é inatividade, é comunhão. É o momento em que a criação para contemplar o Criador. Que lição que eu tiro daqui? Primeira lição, o propósito da criação não termina no trabalho, mas na adoração. Deus estava ensinando que o homem não foi criado para viver em correria constante, mas para viver em ritmo de presença. Em Êxodo capítulo 20, quando Deus institui o sábado, ele diz assim, lembra-te do dia do descanso para o santificar. Isso é mais que um mandamento. É um convite à intimidade com Deus. A segunda lição que eu tiro desse texto, o verdadeiro descanso da alma não está em dormir mais, de maneira nenhuma, mas em estar mais perto de Deus. Você pegou? Pega aí então. Vivemos em uma geração cansada, ansiosa, acelerada, mas o descanso que Deus oferece não é físico apenas, é espiritual. Quando Deus terminou a criação, meu irmão, minha irmã, o primeiro dia completo do homem foi o sábado. Ou seja, o primeiro dia do homem foi um dia de descanso. Deus está dizendo, você não trabalha para descansar, você descansa para trabalhar. O seu ponto de partida deve ser a presença de Deus. Versículo 4 ao versículo 17. Segundo, Deus nos criou para cuidar e governar com propósito. Oh, glórias a Deus! A partir do versículo 7, temos um dos momentos mais belos das Escrituras. Diz assim o versículo 7, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No versículo 7, Deus não apenas disse, haja homem, ele formou com as mãos e soprou com a boca. É o toque e o sopro divino. O corpo veio da terra, mas a vida veio de Deus. Oh, aleluia! Por isso que nós somos corpo, alma e espírito. A primeira lição que eu tiro daqui, o homem é uma combinação
de natureza terrena e essência celestial. Por isso, sentimos saudade do céu. Há algo dentro de nós que pertence a Deus. Depois, Deus planta o jardim do Éden, está lá no versículo 8, um lugar perfeito, de abundância e beleza, e coloca o homem ali para cultivar e guardar esse jardim. Versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Que lição que eu tiro daqui para nós? Fomos criados para o trabalho com propósito. O trabalho não é castigo, é parte do chamado. Antes do pecado, já existia trabalho, mas era um leve, frutífero e cheio de significado. Deus também estabelece limites. Veja no versículo 17 ao versículo 18. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Que lição que eu tiro daqui? Lição 3. O amor de Deus também se expressa nos limites. Os mandamentos de Deus não são muros, não, irmão, de maneira nenhuma, para nos prender, não, mas cercas para nos proteger. O Éden não era apenas um jardim, era um ambiente de propósito, era um ambiente de comunhão e de responsabilidade. Deus ainda coloca pessoas em jardins espirituais, famílias, ministérios, trabalhos, e espera que cuidemos com zelo, obedecendo seus limites e confiando em sua sabedoria. Vamos mais para frente, do versículo 18 ao versículo 25. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Deus nos criou para o relacionamento. Versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora idônea para ele. Versículo 18. É a primeira vez na Bíblia que algo é declarado não bom. Tudo até aqui era bom. Bom, muito bom. Mas a solidão, não. Solidão não é algo bom. Porque o homem foi criado à imagem de um Deus relacional, de um Deus que ama relacionar-se com as pessoas. Deus forma todos os animais e os traz a Adão, mas nenhum é suficiente. Então o Senhor faz algo extraordinário. Versículo de número 21. Então o Senhor fez criar um sono pesado sobre Adão e tomou uma das suas costelas. Deus não tirou Eva da cabeça do homem para que ela não o dominasse, não, de maneira nenhuma. Nem tirou dos pés para que ele não a pisasse, mas das costelas, do lado da sua costela, do lado, perto do coração. Oh, glórias a Deus! Primeira lição que eu tiro aqui, o casamento foi instituído por Deus para ser uma parceria de amor e igualdade. O homem e a mulher não foram feitos para competir, mas para completar-se. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. É o princípio da família, união, compromisso, exclusividade e intimidade. Segunda lição que eu tiro desse texto, a verdadeira união só acontece quando ambos estão alinhados com Deus. O texto termina dizendo, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Versículo 25. Essa nudez representa pureza, transparência e também confiança. Antes do pecado não havia culpa nem medo, apenas comunhão. Lição 3 que eu tiro desse texto. Onde há a presença de Deus, há liberdade e ausência de vergonha. A vergonha entrou no mundo quando o pecado entrou. Mas Cristo veio para restaurar essa intimidade perdida. Aleluia, glória a Deus. Deus ainda quer restaurar relacionamentos. Ele quer curar corações e trazer de volta a vida e a comunhão que existiu no Éden. Ele quer o homem mais perto de si. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É hora de voltar ao Éden. Gênesis capítulo 2 nos mostra o sonho original de Deus.
Um homem cheio do Espírito, vivendo a presença, cuidando do propósito e caminhando em comunhão. Deus criou você, meu irmão, para viver o descanso da presença dele. Deus criou você para trabalhar com propósito e limites santos. Deus criou você para se relacionar em amor, transparência e comunhão. O pecado destruiu o Éden, mas em Cristo, Deus nos convida de volta à sua presença. Jesus é o novo e vivo caminho que nos leva novamente ao jardim da comunhão. É hora de você voltar. Aleluia. Eu quero orar por você agora. Senhor, obrigado, meu Pai, porque nos criastes para a tua presença. Queremos voltar ao jardim, ao lugar da comunhão. Cria em nós, ó Deus, um coração que descansa em ti, que obedece, Senhor, aos teus limites e que vive em amor com o próximo. Sopra, Senhor, o teu fôlego sobre nós e renova o teu propósito em nossa vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Recebe aí, irmão, em nome de Jesus Cristo. Ele quer trazer você de volta ao jardim da comunhão. Volte novamente para a presença do Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto ao teu coração. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.